Os acordes do corpo. Olá, nós somos os buscadores da luz. Trabalhamos com a espiritualidade consciente e o autoconhecimento. Receba a nossa luz sem hesitar. E hoje nós iremos compartilhar um conhecimento muito antigo. Mas, para tanto, eu gostaria que você imaginasse o seu corpo como sendo uma harpa, e cada corda representa um corpo específico. Ok, imaginou? Assim como a harpa, o corpo precisa estar bem afinado para que se alcance a perfeição como um todo. Buscador, você já ouviu o maravilhoso som inebriante e suave da harpa? Então, vamos conhecer um pouco sobre a história desse instrumento tão angelical. Você sabia que a harpa é considerada um dos mais antigos instrumentos de corda dedilhada, datada de aproximadamente 3000 a.C., quando registros demonstram o uso da harpa na antiguidade, no Oriente Médio e Egito. A harpa tem um formato triangular e todas as cordas estendem-se de maneira aprumada em relação à base do corpo. Sua origem relaciona-se ao vibrar da corda do arco, utilizado pelo caçador. Nossos ancestrais perceberam o som que se emitia quando as suas mãos tocavam de leve as cordas do arco. Por isso a harpa tem um formato de arco. As primeiras harpas eram pequenas e tinham poucas cordas, o que limitava a emissão de notas. Existem referências à harpa em fábulas que narram epopeias, em poemas antigos e em obras de arte. Por isso é possível deduzir que este instrumento já existia antes mesmo da vinda de Cristo, em regiões como a Babilônia e a Mesopotâmia. Também há referências de imagens da harpa na cripta do faraó egípcio Ramsés III, em esculturas gregas da Era Antiga e em cavernas iraquianas que remontam 2900 a.C. No período em que o Islã se desenvolveu, no século VIII, a harpa se espalhou do norte da África até a Espanha, difundindo-se velozmente por todo o continente europeu. Além disso, conta-se que a versão pequena e portátil da harpa tem origem em terras irlandesas. A harpa é um dos símbolos mais fortes e antigos da Irlanda, repleto de significado. Embora haja divergências sobre a origem do instrumento, ela foi adotada como símbolo nacional. Há duas espécies de harpas, as de caixilho, espécie de moldura de madeira ou metal, têm um traço distinto, a presença de uma coluna simples que conecta a região da caixa de ressonância à esfera superior e curva deste instrumento. E as abertas, por não apresentar o pilar, têm uma configuração curvada, é o caso da lira e da harpa africana. E as cordas podem ser feitas de materiais como crina de cavalos, tripas, seda e bronze.
Foi a partir do século XVIII que elas começaram a ser construídas de madeira e as cordas com vários materiais diferentes, crina de cavalo, seda, latão, entre outros. E foram se tornando maiores e com mais cordas, e nelas foi colocado pedais que possibilitam o aumento da extensão de notas a serem tocadas. Esse foi um período significativo na história desse instrumento. Hoje em dia, a harpa é um instrumento que possui 46 ou 47 cordas paralelas e possui 7 pedais. 4 deles são correspondentes ao pé direito e 3 são manuseados pelo pé esquerdo. A harpa desenvolve um som encantador, impossível de se traduzir verbalmente. Ela é tocada por meio de um método denominado dedilho, ou seja, a sonoridade é elaborada através da vibração das cordas quando elas são ativadas pelos dedos dos instrumentalistas. E você pode apreciar esse belíssimo instrumento nas orquestras sinfônicas. Então, buscadores da luz, agora que você conhece um pouco da história da harpa, gostaria de compartilhar com vocês um conhecimento muito antigo sobre o corpo. Você sabia que nós temos 7 corpos? Sim, 7 corpos. Assim como a harpa é composta por uma estrutura que tem um formato triangular e todas as cordas estendem-se de maneira aprumada em relação à base do corpo, segundo essa teoria, nós temos um corpo físico e outros corpos que se estendem como se fossem camadas. Assim como acontece com a harpa, é necessário haver afinação entre esses 7 corpos para que se alcance o equilíbrio, a harmonia e a perfeição. Segundo esse conhecimento antigo, considera-se que existem 7 dimensões da realidade. Por isso, há também os 7 corpos em torno de cada forma física, cada uma correspondendo a uma dimensão da realidade. Todos nós temos 7 corpos: físico, etérico, astral ou corpo emocional, mental, causal ou alma, búdico e átmico. Cada corpo tem uma característica ou qualidade energética associada a ele. Agora, vamos conhecer um pouco mais sobre os 7 corpos. Corpo físico. É o templo da encarnação da extensão da alma. É um instrumento, um veículo para a exploração do mundo físico, ou seja, é um veículo da manifestação da alma neste plano da existência. E a alma é, num plano superior, o veículo da manifestação do espírito ou mônada. Muitas pessoas passam por essa experiência terrena sem se dar conta de seus próprios corpos, sem perceber a importância de ter manifestado um corpo ou veículo para experienciar a vida terrena. A primeira manifestação que cocriamos é o nosso corpo físico. Por isso, a importância de amar, cuidar e aprimorar esse veículo que nos possibilita entrar em contato com o planeta Terra para evoluirmos em nossa jornada espiritual. Cuidar do corpo físico é importantíssimo para que ele possa acompanhar a evolução dos outros corpos. Se o corpo físico estiver muito denso, fica impossibilitado de entrar em contato com as vibrações elevadas. Cuidar do corpo físico significa cuidar da alma que o anima. Quando você toma consciência da vida que se manifesta em cada segundo, considerando-a como uma experiência sagrada, percebe que muito mais que ter uma aparência física considerada pela sociedade como sendo bela, você percebe que cuidar do corpo físico é um processo de alinhamento com o seu ser interior, que habita esse veículo e que precisa de cuidados.
Por isso, ao praticar exercícios adequados, comer alimentos saudáveis, dormir bem, tomar muita água, energizar o corpo através do banho de sol, manter boa higiene e tirar um tempo para ter um hobby ou lazer, além de realizar as práticas e as ferramentas espirituais para que se possa aumentar seu consciente de luz e assim elevar seu corpo físico às dimensões superiores, essas combinações de fatores também te auxiliam na manifestação das suas potencialidades. Aqui no canal Buscadores da Luz, temos práticas, mantras, mentalizações e visualizações, que têm a intenção de te auxiliar neste processo, ajudando-o em sua evolução espiritual. Quando você cuida verdadeiramente de seu corpo físico, você expande sua consciência, equilibra, harmoniza e isso se manifesta em sua vida. Pense nisso. O corpo etérico. O corpo etérico é uma réplica exata do corpo físico. É o arquétipo sobre o qual se constitui a forma física. Não há nada no universo manifesto, solar, planetário ou nos vários reinos da natureza que não possua um corpo etérico. O corpo etérico governa e condiciona o corpo físico. Sua função era armazenar os raios de luz radiante e o calor do sol e transmiti-lo pelo chakra do baço a todas as partes do corpo físico. O corpo etérico é uma rede de finos canais nervosos entrelaçados, denominados nadis. Nadis são canais pelos quais circula a força vital. A palavra nadis significa fluxo, rio ou córrego. Durante a encarnação, a rede de nadis forma uma barreira entre os planos físico e plano astral. O corpo etérico também pode ser chamado de bateria energética do corpo físico. Uma congestão, ou seja, o acúmulo anormal e excessivo ou não fluir dessa corrente, pode levar a muitas formas de doença e a ausência de clareza mental. O corpo etérico é vitalizado e controlado pelo pensamento e pode ser levado à plena atividade pelo raciocínio correto. A maioria das doenças que sofre o corpo físico tem suas raízes nos corpos etérico e astral. Os principais fatores que colaboram para a obtenção de um corpo etérico sadio são a luz do sol, uma dieta cuidadosa que enfatize as vitaminas e proteínas adequadas e evitar a fadiga e as preocupações. O corpo astral. O corpo astral, ou corpo emocional, liga a pessoa ao plano astral e aos desejos e emoções. Se você é governado pelo corpo astral, pelos sentimentos e desejos inferiores, ele acaba dominando também a sua mente consciente, em vez do consciente controlar as emoções. É importante compreender que o corpo astral recebe a impressão de cada desejo, seja ele efêmero ou não, e com que entra em contato no ambiente. Também, cada som que você ouve faz vibrar o corpo astral. Por isso, tome atenção e cuidado com o tipo de música, som ou vibração, frequência que você ouvir. Sua maior lição como buscadores da luz é treinar o corpo astral para receber e registrar somente as impressões que te auxiliem em sua jornada espiritual. Seu objetivo é treinar o corpo astral para que ele se torne quieto e claro como um espelho, ganhando assim uma superfície que permita uma perfeita reflexão, ou seja, seu corpo emocional deve ser fixo, sereno, liso, tranquilo e em descanso. Mas, como fazemos para serenar o corpo astral emocional? Pega o papel e anota. Manter
a vigilância sobre todos os nossos desejos, motivos e anseios. Através das mentalizações, entrar em contato com o Eu Sou para ter conhecimento dos verdadeiros desejos, motivos e anseios que permitem a nossa evolução espiritual. Meditar diariamente com o objetivo de serenar seu corpo emocional. Descobrir quais são os gatilhos ou situações que nos fazem ceder facilmente a vibrações violentas, como medo, preocupação, desejos egoístas, apegos a alguma coisa ou alguém, desânimo e influências de outras pessoas. Depois de ter percebido quais são os gatilhos ou situações, devemos superar a vibração negativa, impondo um novo ritmo a ela, ou seja, eliminar esse padrão para assim poder vibrar em frequências mais altas. Importante: quando superamos os desejos, emoções e anseios negativos, o ego negativo, o corpo emocional começa a vibrar em uma nova frequência, atraindo para si aquilo que realmente é importante para nós nesta encarnação. O corpo mental. O corpo mental está associado ao plano mental e à mente concreta. O aprimoramento e desenvolvimento desse corpo são o resultado de um trabalho árduo e discernimento. Há uma grande necessidade de raciocínio claro, não somente em assuntos que despertem interesse, mas em todas as questões que afetam a sua vida e a humanidade. Claridade mental significa a capacidade de gerar pensamentos a partir da matéria-prima mental e utilizar esses pensamentos para ajudar a humanidade. É importante aprender a serenar o corpo mental, a fim de que pensamentos dos níveis abstratos e dos planos da intuição encontrem uma mente receptiva em que se possam gravar. O corpo mental permanece claro quando você mantém uma boa dieta mental. Preste atenção àquilo que você alimenta a sua mente. Informação não é conhecimento. Além disso, todo pensamento que vem da sua mente subconsciente ou de outras pessoas que te influenciam, cada palavra, pensamento, deve ser examinado para que você possa determinar se é verdade ou ilusão. Se é algo positivo e construtivo, deixe que entre em sua mente, assim como você deixa um bom alimento entrar em seu estômago. Este é o processo contínuo de permanecer consciente e vigilante, sem jamais funcionar no piloto automático, engolindo qualquer coisa sem prestar atenção. Já tendo discernimento, você irá manter a claridade de seu corpo mental. Quando você mantém a claridade do corpo mental, ajuda a conservar claros os corpos emocional, etérico e físico, pois são os seus pensamentos junto aos seus sentimentos que criam a sua realidade. O corpo causal ou alma. A alma ou corpo causal existe no plano mental superior e sua característica é a mente abstrata. O corpo causal é o templo da alma e o armazém de todo o bom karma e virtudes de todas as vidas passadas e da atual. Também é responsável por guardar todas as memórias de nossas vidas passadas. Este corpo está ligado com a individualidade. É formado por uma substância sutil, mais evoluída do que o corpo mental. Imagine que nas suas primeiras encarnações na Terra, seu corpo astral era um ovoide, sem cor que continha a alma, assim como a gema é contida pela casca. Com a
as seguidas encarnações, você começa a acumular bom karma e virtudes no corpo causal, na alma, e assim começa a tornar-se uma coisa de rara beleza, contendo em si todas as cores do arco-íris, como se fosse um prisma. E cada vez que você encarna, você vai plantando e colhendo bons karmas e vai, através do conhecimento e sabedoria adquiridos em outras vidas, vai evoluindo no caminho espiritual. E seus corpos vão evoluindo também, se aprimorando até atingir a completa ascensão. Por isso falamos dos mestres ascensionados e a liberação da roda do renascimento, que é quando o corpo causal, a alma, se funde novamente na mônada, ou seja, a centelha divina. O corpo búdico, também conhecido como Budi, está ligado ao mundo cósmico e ao tempo. É nele que está a verdadeira sabedoria. Nele ficam armazenados os acontecimentos e experiências da humanidade. Sua qualidade e característica é a intuição. Quando acessado, permite lembrar do passado e também compreender determinadas questões da própria vida. O corpo átmico. O corpo átmico, ou Atman, é o espírito da essência, é o nosso eu cósmico, contendo a essência divina de cada ser. Se manifesta de acordo com cada um de forma única e individual. Por isso você é um ser único. Sua característica é a vontade espiritual. No trabalho que nós realizamos através das mentalizações, que são preparadas para auxiliar os buscadores da luz a expandir sua consciência, nós agrupamos os 7 corpos em 4 corpos. Trabalhamos com o corpo físico, corpo mental, corpo emocional e o corpo espiritual, considerando o corpo espiritual reunindo-os em corpo causal, o alma, búdico e átmico. Existe o 8º corpo, o corpo de luz. O corpo de luz é aquele que você habitará depois da ascensão, sendo a ascensão a completa fusão, a mônada ou a presença do Eu Sou na Terra. Então todo o seu ser, incluindo o corpo físico, se fundem em luz. É o corpo de luz do qual você irá tomar posse oficialmente. É como uma roupa que você cria dia após dia ao trilhar a jornada espiritual. Uma roupa que está sendo tecida pela luz que você gera na vida diária. Esse corpo não fica completo até pouco antes da ascensão. É quando você se transforma em um ser de luz. Então, buscadores da luz, agora que você conhece os acordes do seu maravilhoso ser, como você pode afiná-los? Assim como o arpista se dedica a dedilhar a harpa com maestria, e sendo necessário haver afinação de uma corda ou outra, você precisa se dedicar a afinar seus corpos, através das práticas espirituais diárias que compartilhamos aqui no canal, com a intenção de te auxiliar no equilíbrio, harmonia e afinação dos seus 7 corpos, para que você possa desenvolver o alinhamento e plenitude necessários para a sua evolução. Vestir o seu corpo de luz nessa jornada espiritual que é a vida. É por isso que sempre afirmamos: você é luz, escolha brilhar. Namastê!